página 319. Uma solução saturada de dicromato de potássio, que tem essa fórmula aqui, ó, K2CR2O7, foi preparada com a dissolução desse sal em 1 kg de água. Então, peguei uma certa quantidade desse sal e dissolvi em 1 kg de água, tá? Ou seja, 1000 gramas de água. A influência da temperatura sobre a solubilidade está representada na figura a seguir. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, conforme aumenta a temperatura, a quantidade de sal que eu posso dissolver para cada 100 gramas de água vai aumentando, que seria a solubilidade. Então, se a temperatura aumenta, a solubilidade também vai aumentando, de acordo com esse gráfico aqui, tá? Essa curva aqui, ó, a gente chama de curva de solubilidade do sal. Com base nos dados apresentados, as massas dos dois íons resultantes da dissociação do dicromato de potássio a 50 graus Celsius serão aproximadamente iguais a... Então, o que são íons? Os íons, eles são a parte positiva da molécula e a parte negativa da molécula, ou seja, os cátions e os ânions. Tranquilo, pessoal? A parte positiva da molécula vai ser o potássio, tá? Ó, vai ser o K aqui, ó, o potássio. E a parte negativa da molécula vai ser esse ânion aqui chamado de cromato. Tudo bem? Então, dessa quantidade de sal que foi dissolvida em 1 kg de água, quantas gramas eu vou ter do cátion, que é o potássio, tá? Da parte positiva da molécula, e quantas gramas eu vou ter do ânion, que é o Cr2O7, tá? Que é um ânion chamado de cromato. Tranquilo, pessoal? Isso tudo na temperatura de 50 graus Celsius. Então, primeiro a gente vai pegar o gráfico e nós vamos verificar quantas gramas desse sal a gente consegue dissolver na temperatura de 50 graus Celsius. A gente vai achar o coeficiente de solubilidade dele. Então, ó, com 50 graus Celsius, vou tentar fazer aqui o mais reto possível com o mouse. Nem sempre fica bom, tá, pessoal, com o mouse aqui, mas vocês aí com a apostila, com uma régua, né, e um lápis, dá para fazer retinho isso. Então, ó, tracei uma reta aqui a partir de 50 graus, encontrei a curva de solubilidade do sal, que é essa linha aqui que está subindo, tá? A gente chama de curva de solubilidade do sal, e com 50 graus Celsius eu consigo dissolver aí aproximadamente 30 gramas desse sal. Lembrando que a solubilidade é quantas gramas da substância eu consigo dissolver para cada 100 gramas do meu solvente, que é a água, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo dissolver 30 gramas do sal para cada 100 gramas de água, tá? Então, são 30 gramas do sal para cada 100 gramas de água. Feito isso, eu posso fazer uma regra de 3, porque o sal foi dissolvido em 1000 gramas de água. Foi dissolvido em 1 kg de água. Então, eu faço essa regrinha de 3 aqui, ó. Se 30 gramas do sal eu consigo dissolver em 100 gramas de água, em 1000 gramas de água, que seria 1 kg, eu vou conseguir dissolver quantas gramas de sal? Como eu não sei, eu coloco X ali, tá? Montamos aqui uma regrinha de 3. Vou ligar o 30 com 1000, então vou fazer 30 vezes 1000, e depois vou pegar o resultado dessa multiplicação e vou dividir por 100, que ficou ligado no X, tá? Então, 30 vezes 1000 dividido por 100. Eu vou conseguir dissolver, pessoal, 300 gramas de dicromato de potássio, que é o sal, tá? Então, 30 gramas de dicromato para cada 1 kg de água. 30 não, 300, tá? Perdão aí. Então, eu consigo dissolver no máximo 300 gramas dessa substância para cada 1 kg de água. Agora, eu consigo descobrir
quantas gramas eu vou ter do cátion, que é a parte positiva da molécula, e quantas gramas eu vou ter do ânion, que é a parte negativa da molécula, tá? Então, dessas 300 gramas aqui, ó, quantas gramas é a parte positiva e quantas gramas correspondem à parte negativa da molécula? Então, a gente consegue resolver isso aqui com uma regrinha de 3, tá? Lembrando que o dicromato aqui, ó, se eu separar ele em cátions e ânions, o potássio vai ser o cátion e o dicromato vai ser um ânion, tá? E um ânion bivalente porque ele vale menos 2 aqui em cima. Bom, antes de fazer esse cálculo, essa regra de 3, eu preciso descobrir quantas gramas eu vou ter na molécula inteira, tá, pessoal? Então, tem que descobrir a massa molar da substância. Deixa eu apagar essa parte que está aqui em vermelho, para facilitar aqui a visualização. O potássio, na tabela periódica, ele tem massa 39. Como eu tenho 2 potássios, vai ficar 39 vezes 2, que vai dar 78 gramas, tá? O cromo, pessoal, ele tem massa 52 na tabela periódica. Como eu tenho 2 cromos aqui, ó, na fórmula da molécula, então vai ficar 52 vezes 2, que vai dar 104 gramas. E o oxigênio na tabela periódica tem massa 16. Então aqui vai ficar 16 vezes 7, que vai dar 112 gramas, tá? Feito essas multiplicações de cada elemento químico que eu tenho aqui na molécula, eu vou somar os resultados. Então, 78 mais 104 mais 112. Isso aqui vai dar 294 gramas da substância para cada conjuntinho de 1 mol dessas moléculas, tá? Então, a massa molar dessa substância é 294 gramas no total, tá? Dessas 294 gramas, 78 gramas é do potássio, tá? Que é o nosso cátion, ó, parte positiva da molécula. E o restante, 104 gramas mais 112 gramas, corresponde à parte negativa, tá? Que vai dar aí no total 216 gramas. Tranquilo até aí, galera? Bom, agora que eu sei quantas gramas tem no total na massa molar da molécula, eu consigo descobrir daquelas 300 gramas de sal que eu posso dissolver em 1 kg de água, quanto que eu vou ter de cátion e quanto que eu vou ter de ânion, tá? Com regra de 3 também. Então, ó, das 294 gramas da substância, que é a massa molar dela, 78 gramas corresponde ao potássio, que é a parte positiva da molécula, que é o cátion. Então, em 300 gramas desse sal, eu teria quantas gramas de potássio? Cruzo aqui, ó, faço uma regrinha de 3. E no total aqui eu vou ter 79,6 gramas do meu cátion, que é a parte positiva da molécula, tá? Então, 79,6 gramas de K+, que é o potássio. E aí eu faço a mesma coisa com o ânion. Das 294 gramas da molécula, 216 gramas correspondem a esse ânion aqui, ó, chamado de cromato, que é o Cr2O7. Então, em 300 gramas do sal, que é aquela quantidade de sal que foi dissolvida em 1 kg de água, quantas gramas eu teria de dicromato? Como eu não sei, eu coloco X, aí vou lá, cruzo aqui, ó, faço a minha regrinha de 3. Tudo bem? E resultado da regra de 3 aqui vai ser de 220 gramas do nosso ânion, que é o Cr2,
O7 menos 2. Então, eu vou ter 79,6 gramas de potássio, que é o cátion, e 220 gramas do dicromato, que é o ânion. Tranquilo, galera? Lá nas alternativas, eu não tenho 79,6 gramas, mas eu tenho um valor muito próximo aqui, que é 80. Tudo bem? Então, alternativa D, 80 e 220 gramas. Questão 6, da página 318. O gráfico apresenta as solubilidades dos sais A, B, C, D e F em função da temperatura. Galera, para um mesmo gráfico, eu posso colocar várias curvas de solubilidades aqui, para vários sais. Então, eu posso aproveitar os dados de um gráfico para colocar a curva de vários sais. Não precisa ser um gráfico com uma curva só, tudo bem? Posso colocar a curva de vários sais. Então, tem sal A, B, C, D, E e tem o sal F, tá? Deixa eu apagar aqui esse rascunho. Porque depois a gente vai ter que escrever aqui no gráfico aqui. Bom, indique o sal cuja solubilidade em água é menos afetada pelo aumento da temperatura. Então, de todos aqueles sais ali, qual que a solubilidade é menos afetada? Qual que é mais estável aqui em relação à solubilidade? Galera, aqui o único gráfico que conforme a temperatura aumenta, a solubilidade está se mantendo, é o sal D, tudo bem? Vocês podem perceber aqui que em vez dele subir, ele está mantendo uma reta aqui, Então, conforme aumenta a temperatura, a solubilidade desse sal ela é pouco afetada. Tranquilo? Já os outros sais, conforme aumenta a temperatura, alguns sais eles vão aumentando a solubilidade, né? E o sal F aqui embaixo, aqui, ele diminui a solubilidade. Então, os outros sais aí, eles são afetados aí com o aumento da temperatura. Então, aqui seria o sal D. B. Considere uma solução preparada com 33 gramas do sal B, dissolvidos aqui em 50 gramas de água, na temperatura de 40 graus Celsius. A mistura resultante apresenta corpo de fundo. Corpo de fundo seria o seguinte: se eu colocar uma quantidade de sal maior do que aquela quantidade de água é capaz de dissolver, uma parte desse sal vai para o fundo do recipiente. Então, isso daí a gente chama de corpo de fundo, ou a gente chama também de precipitado. Tranquilo, galera? Então, primeiro a gente vai analisar isso aqui. Nesses 40 graus Celsius, nessa temperatura aqui, quanto que eu consigo dissolver do sal B? Então, vamos voltar lá no gráfico. Deixa eu apagar essa linha vermelha que eu fiz aqui. Temperatura de 40 graus Celsius, está aqui, com 40 graus Celsius, quanto que eu consigo dissolver do sal B? Então, vou traçar uma linha aqui até achar a curva de solubilidade dele, do sal B. E depois eu vou traçar uma linha para descobrir qual que é a solubilidade. Só que é para o lado esquerdo, não é para o lado direito, não. Minha caneta está um pouquinho rebelde hoje. Então, vamos lá. A gente traça uma linha para cá, tá? Galera, como eu fiz com o mouse aqui, não ficou muito retinho não, tá? Aproximadamente aqui, 60 gramas desse sal, do sal B, para cada 100 gramas de água, tá?
Então, a solubilidade está aqui, ó, 60 gramas do sal para cada 100 gramas de água. Voltando lá na pergunta, se eu dissolver 33 gramas desse sal em 50 gramas de água, será que vai ter sal sem dissolver? Será que vai ter corpo de fundo? Então a gente resolve, conhecendo o coeficiente de solubilidade, que a gente viu lá no gráfico, dá para a gente resolver isso aí com uma regrinha de 3. Então, ó, se 60 gramas do sal eu consigo dissolver em 100 gramas de água, em 50 gramas de água eu vou conseguir dissolver quantas gramas do sal? Como eu não sei, eu coloco x aqui, tranquilo? Então a gente cruza aqui, ó, e faz uma regrinha de 3, ó, 60 vezes 50, e o resultado dessa multiplicação a gente divide por 100, que ficou ligado lá no x. Então vai dar 30 gramas desse sal dissolvido. Pessoal, aqui no enunciado está dizendo que haviam 33 gramas do sal. Então, dessas 33 gramas de sal que foram adicionadas ali nos 50 ml de água, 30 gramas ficaram dissolvidos, tá? E o restante que falta para 33, ou seja, 3 gramas, não vai dissolver, vai formar corpo de fundo, tá? Ou a gente pode chamar também isso daí de precipitado. Então a gente pega o total, que seriam as 33 gramas que o enunciado nos deu, e a gente desconta 30 gramas, que é o que realmente ficou dissolvido ali naquelas 50 gramas de água, tá? Sobrou 3 gramas desse sal. Essas 3 gramas, elas não vão ficar dissolvidas, elas vão lá para o fundo do recipiente e vão formar o corpo de fundo ou precipitado, ou seja, vão ficar aqui, ó, no fundo do copo, no fundo do recipiente. E vamos aqui para o próximo exercício. Questão 8 da página 319. Analisando o gráfico apresentado, que mostra a solubilidade da glicose em função da temperatura, é correto afirmar que o sistema... Então, glicose é um tipo de açúcar. E nesse gráfico aqui tem uma curva de solubilidade aqui, que indica a solubilidade desse açúcar, da glicose, tá? Então, conforme aumenta a temperatura, a solubilidade dela vai aumentando também. E aí eu tenho 3 misturas diferentes para essa glicose, tá? Tem a mistura A, tem a mistura B e tem a mistura C. Aqui nesse ponto, onde está marcado aqui o B, é o nosso coeficiente de solubilidade. Vou colocar CS aqui, ó. Que é o ponto, pessoal, em que eu consigo dissolver a quantidade exata para aquela quantidade de água, tá? Então, no ponto B, a substância ela atingiu o coeficiente de solubilidade e ela vai ser uma solução saturada. Então, a solução B ela está no limite, porque ela atingiu a curva ali do coeficiente de solubilidade. A solução A ela tem uma quantidade maior de açúcar do que o necessário, tá? Então, está bem acima da curva de solubilidade. Então, a solução A ela vai ser supersaturada, porque tem mais glicose do que o necessário, tá? Supersaturada, o meu U ficou parecendo um O aqui. Deixa eu apagar aqui e arrumar. E já a solução C, ou a mistura C, ela está abaixo da curva de solubilidade. Então, eu poderia colocar até mais glicose para poder ir dissolvendo nessa água, tá? Tem uma quantidade menor de açúcar do que o necessário, dá para dissolver ainda mais. Então, a solução C ela vai ser uma solução insaturada, ou seja, abaixo do limite, abaixo da curva de solubilidade.
Das alternativas aqui, pessoal, a única correta está aqui, ó. Alternativa B. A solução B, ela é uma solução saturada. Por quê, pessoal? Por que ela é saturada? Porque ela atingiu a curva de solubilidade aqui, ó. Ela atingiu a quantidade máxima de glicose que é possível dissolver numa certa quantidade de água, tá? Tranquilo? Então é isso, galera. Façam suas anotações aí na apostila. Se precisar, vocês podem revisar os exercícios aí quantas vezes forem necessário. Um grande abraço aí a todos.